um versículo chave do livro. Eu até gostaria de ler com os irmãos esse versículo. Lá no capítulo 36, versículo de número 27. Ezequiel 36, versículo de número 27. Esse pode ser considerado aí o versículo chave do livro, né? Onde diz: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Deus está mostrando para a nação que a única forma de eles se voltarem verdadeiramente para Deus era através de uma ação direta do próprio Espírito de Deus. Só Deus poderia transformar a nação verdadeiramente. Toda aquela religiosidade que eles viviam, e os sacrifícios, e aquela confiança que eles tinham no templo e na Arca da Aliança, não passava de pura religiosidade. O que eles precisavam mesmo era de uma ação de Deus para transformar o seu coração e o seu espírito. Aliás, uma das expressões mais utilizadas nesse livro por Deus é: porei em vocês um novo coração e um novo espírito. Eu vou trocar o coração de pedra de vocês por um coração de carne e vou dar a vocês um novo espírito. Ou seja, Deus prometeu que iria restaurar espiritualmente a nação de Israel. Dentro desse cenário político e histórico e das datas das visões, nós sabemos que Israel sofreu aquelas 3 deportações e eles estão denominados e divididos então entre a nobreza e os melhores jovens da cidade na primeira deportação, outros homens e mulheres de classes mais elevadas, habilidosos e sábios, em assentamentos nas terras do Império Babilônico, na segunda deportação, sendo o principal em Tel Abib, próximo ao rio Quebar, e os pobres e indigentes que foram os únicos moradores que permaneceram em Jerusalém em situação de calamidade. Gedalias, um judeu nobre, foi nomeado governador vassalo de Judá. Esses irmãos aí que foram deportados e que permaneceram lá nas terras de Tel Abib, nesses assentamentos, eles escreveram ou eles foram motivo de um famoso salmo, que é o Salmo 137. Vocês se lembram do que está escrito lá? O que ocorre nesse salmo aí? E é um salmo do cativeiro, Eles dizem lá nesse salmo: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Então, esse salmo aqui está baseado exatamente nesse povo, nesses irmãos judeus que estavam ali às margens do rio Quebar. Sobre as datas das visões de Ezequiel, vocês têm no livro, lá na página 87, no livro que vocês têm, um quadro de datas, das visões de Ezequiel. Vocês podem observar aí que elas estão cronologicamente agrupadas. Porém, um estudo bem apurado sobre essa cronologia revela que Ezequiel, ele profetizou em 4 etapas. As suas visões, o seu ministério aí vai de 593 a 571. Logo, o seu ministério durou 22 anos, por 22 anos ele profetizou.
E nesses 4 períodos, do ano de 593 a 588, nós temos as profecias do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 25, versículo 17, de 587 a 585, Ezequiel 26, 1 a 29, 16, e capítulos 30, verso 20 a 39 e 29. Em 573, ele profetizou os capítulos finais, o Ezequiel 40 a Ezequiel 48, verso 35, e em 571 ele encerrou o seu ministério com as profecias contra o Egito, descritas no capítulo 29, verso 17, até o capítulo 30, verso 19. Então, são 22 anos marcados aí principalmente pela queda de Judá e Jerusalém em 586. Sobre a política em Ezequiel, diz lá que quase todos os acontecimentos políticos do ministério de Jeremias foram vistos por Ezequiel, entre eles a queda de Nínive, a morte de Josias em Egito, a coroação de Joacás, a ocupação do rei, do posto de rei vassalo no Egito por Joaquim e sua submissão à Babilônia, rebeliões e deportação para a Babilônia. O destaque aí sobre essa política de Ezequiel que embora tivesse um conhecimento político e histórico bem apurado, bem detalhado, sendo contemporâneo de Jeremias, que falou muito de assuntos políticos em seu livro, ao contrário de Jeremias, Ezequiel ele demonstra pouco ou quase nenhum interesse em assuntos políticos. O seu livro se concentra mais em uma visão espiritual, em um entendimento espiritual a respeito da nação. Ele não se interessa muito por política, com exceção dos capítulos 25 a 32, quando a sua ênfase é voltada então ao juízo de 7 nações vizinhas de Israel. Esses são os únicos assuntos políticos tratados por Ezequiel. No mais, ele traz uma visão espiritual sobre a condição da nação e no final do seu livro se volta aí à restauração. A vida espiritual de Judá e sua liderança. A visão de Ezequiel a respeito dos acontecimentos de Judá era extremamente sacerdotal. Para ele, tudo que estava ocorrendo tinha uma relação com a espiritualidade da nação. Então, nós relembramos lá que os últimos 4 reis, eles foram maus, e aí a minha pergunta nesse ponto aqui para os irmãos é: qual o principal pecado que levou Judá e Jerusalém ao cativeiro? Segundo o que vocês estudaram aí na Bíblia e no livro, qual o principal pecado? Foi eles terem se dividido sem estar... Não, o principal pecado que levou a nação ao cativeiro. Idolatria, Idolatria foi o principal pecado. Outra pergunta, mas nós sabemos que eles foram, e segundo as profecias de Jeremias, que depois foram interpretadas por Daniel, eles deveriam ficar no cativeiro por 70 anos, Os irmãos se lembram por que 70 anos? Porque eles não deram a terra descansar 6 anos, 6 anos para Exatamente, Então tinha lá o ano sabático, Eles deveriam plantar e colher por 6 anos, Mas no 7º eles deveriam confiar em Deus que a terra produziria, era uma promessa, Deus disse: olha, a terra produzirá por si só no 7º ano. No 7º ano ela deverá descansar. Mas eles não confiaram nessa promessa, eles não obedeceram, E daí então eles, desobedecendo por um período de 490 anos esse preceito, Deus então estabeleceu essa continha aí, 7 vezes 7, 49, daria os 490 anos, e estipulou esses 70 anos então de cativeiro
o período, então, por causa dessa desobediência, mas o principal pecado, a idolatria. Qual que é a conta? 7 vezes 7, 49? Não, mas você fez uma conta. Dos 490 anos, eles têm 70 anos que a Terra deveria descansar. Exatamente. Então a Terra não descansou, ele levou 70 anos. Então a conta dos anos de descanso dá esses 40 Porque de cabeça eu não consegui fazer, você estava falando. Pegou aí agora? Eu peguei. 7 vezes 7, 49, né? 70, os 490 anos do período aí, desde quando eles receberam a observância, né, dessa regra até o início do cativeiro. Então a terra deveria ter descansado por 70 anos, então por conta disso eles ficaram os 70 anos que não deixaram a terra descansar devidamente como deveriam no cativeiro babilônico, né? O capítulo 2 aí inicia dizendo um chamado longe de casa, né? Ezequiel, um profeta que teve a oportunidade de sentir a manifestação divina e perceber sua glória antes de iniciar o seu ministério. Ezequiel estava então, como eu disse, a mais de 1000 quilômetros de sua terra natal, com aproximadamente 25 anos de idade, que acredita-se que ele tenha sido levado cativo, e após 5 anos já no cativeiro, ele recebe esse chamado com 30 anos, quando exatamente seria o início de seu ministério sacerdotal, né? Lembrando que ele era de família, de linhagem sacerdotal. Então, com essa idade, ele deveria exercer o seu ofício, né? Lembrando lá que os sacerdotes, eles exerciam o ofício sacerdotal dos 30 aos 50 anos. Ele não teve essa oportunidade, porque estava cativo, mas exatamente com essa idade ele é chamado então para o ministério profético, né? O ponto 2 aí, 2.1 fala sobre o profeta Ezequiel, que significa Deus fortalece. Nasceu durante o reinado de Josias, 120 anos depois do início do cativeiro de Israel. Essa conta aí não está muito certa não, meu irmão. Está bem errada essa conta aí, de 120 anos depois do cativeiro de Israel. Nós sabemos que o cativeiro de Israel aconteceu em 722, né? Se a gente colocar 120 anos antes disso, né? Lembrando aí que nós temos que retroceder esse calendário, né? Ezequiel então seria um bebê quando Israel foi de fato levado, Judá foi de fato levado ao cativeiro. Então essa conta aí não está muito correta não. Mas ele nasceu durante o reinado de Josias, né? Só os anos ali é que não estão corretamente registrados. Bom, ele foi, como eu disse, então, levado na segunda leva do cativeiro, onde 10 mil judeus foram levados à Babilônia. Sabe-se que ele era casado, né? E provavelmente feliz no seu casamento, porém a sua esposa subitamente faleceu, né? Isso está registrado lá no capítulo 24, e ela serviu como uma mensagem profética à nação de Judá. Deus revelou a Ezequiel que a sua esposa morreria subitamente, e ele foi proibido por Deus de prantear ou de exercer qualquer rito fúnebre à morte de sua esposa, né? E ela faleceu exatamente no momento em que o templo foi incendiado, exatamente no dia em que Judá foi tomado, né? A chamada de Ezequiel e sua missão diz que a chamada para a atuação profética de Ezequiel foi um fato acontecido na Babilônia, ocorreu quando ele, próximo ao rio Quebar, teve uma visão assustadora de seres estranhos, né? A tradição diz que Ezequiel, irmãos, foi um homem bastante eloquente, muito inteligente, expressivo, importante, e que ele foi de fato capaz de suportar afrontas e sempre obedecendo à vontade de Deus e às suas exigências nas mensagens proféticas, que não foram fáceis na vida de Ezequiel.
Ele foi um profeta respeitado durante o seu ministério. Nós vamos observar mais para frente aí que os anciãos até consultavam Ezequiel, mas no começo de sua trajetória profética ele foi tão rejeitado quanto Jeremias. Ele foi respeitado depois da sua primeira parte de visões proféticas e profecias expressas, quando aquele povo começou a ver, né, e ele foi um dos poucos profetas que teve essa questão aí de profetizar e poder observar o cumprimento de algumas de suas próprias profecias. Então isso deu credibilidade a Ezequiel, mas ele foi muito contestado no início do seu ministério, e o próprio Deus o avisou, né, que ele estaria pregando para uma nação rebelde, de dura cerviz, e que eles não dariam crédito às suas profecias, como de fato não deram. Lembrando também os irmãos que tanto em Jerusalém, onde ministrava lá o profeta Jeremias, quanto lá em Tel Aviv, haviam muitos falsos profetas. Os de Jerusalém profetizavam: a cidade não vai cair, Deus nos dará livramento. Eles incitaram Zedequias a uma rebelião contra Nabucodonosor. Foi um episódio até onde o profeta Jeremias foi preso. E lá em Tel Aviv, esses falsos profetas que lá também estavam, profetizavam para o povo: nós não ficaremos aqui, Deus vai libertar lá a cidade do cerco, eles serão vitoriosos e nós retornaremos. E Deus, usando Ezequiel, falava, tanto Ezequiel quanto Jeremias, falava para ele: pode estabelecer residência, casem-se, tenham filhos, orem pela nação onde vocês estão, porque a prosperidade delas vai resultar em prosperidade para vocês também. Comprem terras aqui, plantem vinhas, se estabeleçam, porque vocês não vão voltar. 70 anos durará esse cativeiro. E os falsos profetas diziam: não, nós vamos vencer, nós vamos voltar para a nossa terra natal. Então ele enfrentou essa oposição e o descrédito do povo, até que as suas profecias começaram a se cumprir, e ele então foi um dos profetas aí mais respeitados pelos seus contemporâneos, aí, pelos seus irmãos judeus. A chamada de Ezequiel ali, sua missão, na sua chamada ele teve aquela visão do trono de Deus. João teve uma visão semelhante, né, com a mesma simbologia lá em Apocalipse. As criaturas enigmáticas então fazem um paralelo com Apocalipse 4, versos 6 a 8. O interessante é que Ezequiel foi chamado e advertido, irmãos, isso fica como lição para nós, para uma aplicação na nossa vida. É uma das aplicações que nós podemos tirar aí desse livro de Ezequiel, é que ele foi chamado no capítulo 2, aí, versos 1 ao 7, para pregar com coragem. Deus diz para ele: pregue, Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Isso é uma lição para nós. Hoje nós temos que pregar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quando a palavra de Deus fala que nós somos libertos pela palavra. Na prática não é muito o que nós observamos, né? Mas devemos pregar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Às vezes nós erramos, irmãos, quando nós queremos convencer alguém, né, do pecado, do juízo divino, quando nós queremos levar alguém à salvação. E isso é um erro de nossa parte, porque nós somos chamados para pregar. Essa é uma missão da igreja, e de pregar o evangelho. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo divino, é o Espírito de Deus. Nossa missão é só transmitir a mensagem. Quem vai realizar aí a obra de salvação é Deus, não cabe a nós, né? Essa decisão. Outra questão importante nessa chamada de Ezequiel é os versículos 2, do capítulo 2, versículo 8
até o capítulo 3, verso 3, nós vamos encontrar a seguinte advertência, Ezequiel: alimente-se da palavra, né? Tem até aquela simbologia lá de comer o rolo do livro, né? Assim como João também, Apocalipse, e o próprio Isaías foi tocado pela brasa do altar, né? Então, Deus disse expressamente para Ezequiel: alimente-se, coma a palavra. Porque, irmãos, a única forma de pregar uma mensagem genuína é alimentando-se da palavra, é pregar a palavra de Deus, se alimentar da palavra, comer da palavra. Essa é a única forma de pregar uma palavra autêntica, né? Nós somos exortados lá em Gálatas 6:5 e 2 Timóteo 3:14 e 15 a nos alimentarmos da palavra. Outra advertência Timóteo, de Timóteo, 2 Timóteo 3:14 e 15. Outra advertência expressa a Ezequiel sobre o seu chamado é que ele deveria aborrecer o pecado. Quando nós temos uma profunda experiência com Deus e uma vida dedicada de oração, de santidade, de reverência a Deus, nós de fato passamos a aborrecer o pecado e a pregar com intrepidez, ousadia, coragem a mensagem do Evangelho. Agora, se não há uma vida de oração, de santidade, de leitura da palavra, se nós de fato não comemos a palavra, não oramos, não buscamos a Deus, fica difícil pregar uma mensagem com autoridade, com ousadia, uma mensagem que realmente tenha crédito, tenha valor. E Deus chama ele também a preocupar-se, né, com o pecador em condenação. Ezequiel 15:23. Deus dá uma advertência para ele, não sei se os irmãos se recordam desse capítulo, onde Deus chama ele à responsabilidade de entregar a mensagem, né? Ele diz lá para Ezequiel que se ele pregasse e aqueles que ouvissem a mensagem se convertessem, ok, mas se ele não pregasse e aquelas pessoas fossem condenadas, Deus chama ele a sentir essa responsabilidade, né? Essa culpa em não entregar a mensagem de vida. Então a visão de Deus, ela foi tão grandiosa na vida de Ezequiel, que ele ficou atônito, né? A Bíblia usa a palavra pasmado, ele ficou pasmo por 7 dias. Depois, Deus falou novamente com o profeta, lembrando-lhe de sua responsabilidade, né, para com os pecadores e incrédulos. Cabia ao profeta então avisar o pecador sobre a necessidade de arrepender-se. E a última incumbência de Deus foi: pregue somente a palavra de Deus. Deus avisou Ezequiel que após a visão ele permaneceria parcialmente mudo, né? Não sei se os irmãos se recordam lá, né? A Bíblia usa uma expressão assim, que a sua língua ficou colada no céu da boca. Ou seja, ele não conseguia profetizar, pregar nada, senão aquilo que Deus lhe ordenasse. O que os irmãos acham, né? Imagine só, no cenário de hoje, qual o efeito, né? Que efeito positivo seria se Deus fizesse a mesma coisa com os pregadores atuais, né? Se você só vai pregar a minha palavra, você não vai falar nada de você, dos seus pensamentos, nenhuma palavra sua. Pregador por muito tempo com a língua. Então hoje nós sabemos que muitas mensagens, né, são feitas sem preparo necessário e sem oração, né, principalmente. Fala na Bíblia, né? Ai daquele que aumenta um jota ou tira um tio, né? E você não pode falar nem a mais nem a menos que Deus te ordenou, né? Essa foi a incumbência de Ezequiel, né? Pregue somente o que eu tiver, pregue a palavra. Irmão, se a gente for ver nos dias de hoje, eu sou contra. Hoje você só vê pregando na igreja só a bonança, só a teologia da prosperidade. Não prega mais nada, não prega, porque eu cresci na igreja, por mais que nós estamos dentro da igreja, a gente tem que se arrepender todos os dias, a gente tem que reconhecer nosso pecado todos os dias, e você vê que não é pregado mais isso, porque ninguém é perfeito, todos nós erramos, a própria palavra fala, e hoje em dia só teologia da prosperidade que é pregada, mais nada.
Uma hora que for a hora do intervalo, o senhor me avisa, tá? Bom, é o que eu disse no início, né, irmã? É por isso que a igreja hoje carece de uma nova reforma, né? As próprias igrejas reformadas pregam muito isso, que nós precisamos de uma nova reforma, que nós precisamos nos voltar à palavra, que nós precisamos nos voltar a um genuíno evangelho, porque hoje, infelizmente, os nossos hinos têm o homem no centro, a adoração ao homem, o homem sendo servido por Deus, e de dura serviço. Ele não quer servir a Deus, ele quer ser servido por Deus, ele só quer receber, ele não quer entregar nada. O nosso culto, os irmãos vão para receber bênção, eles vão para receber algo, eles já vão na intenção de buscar algo de Deus e não de prestar culto. Porque o sentido de culto é: nós somos os servos e vamos até Deus em gratidão, em reverência, prestar culto, né? Eclesiastes 5 vai falando: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, se inclina mais em ouvir do que a oferecer sacrifícios de todos, né? Enfim, então esse é o contexto que nós vivemos hoje, e não é muito distante, né, do contexto vivido pelo profeta Ezequiel. Lá no capítulo 3 do nosso livro, então, do estudo aí, inicia-se aquela sessão de juízo contra Judá e Jerusalém, capítulos 4 ao 24, né? O livro de Ezequiel é uma obra que, além de mostrar parte da história de um povo e a misericórdia de Deus sobre esse, permite ao cristão a aprendizagem de diversas e importantes lições, né? Por exemplo, os juízos de Jeová. O tempo final dos judeus em suas terras estava se aproximando e Ezequiel, já em solo estrangeiro, foi chamado para profetizar sobre os iminentes acontecimentos que levariam o povo a sofrimentos em decorrência dos pecados cometidos. Dentro dessa sessão de profecias aí que Ezequiel ele dá contra a própria nação de Judá, tem um sinal lá do tijolo com relevos, né? O propósito dessa visão, ela está registrada lá no capítulo 4, versos 1 ao 3, e o propósito era revelar que a cidade seria sitiada, né? Então ele desenhou a cidade lá em um tijolo, colocou o tijolo, ele fez um cerco em volta, né? E se deitou aquela quantidade de dias para simbolizar os pecados de Israel, e depois mais 49 dias lá para simbolizar os pecados de Judá. Então, nessa visão, quando o povo perguntava para ele o significado daquele simbolismo, daquela alegoria, ele então disparava lá a profecia, que assim como ele estava registrando ali alegoricamente, aconteceria lá em Jerusalém. Nabucodonosor sitiaria a cidade, usaria as rampas do cerco para ter acesso à muralha, usaria lá os arietes de batalha para perfurar o muro e invadiria a cidade que já estava passando fome, né? Nós vamos observar mais para frente que tanto Ezequiel e principalmente Jeremias profetizaram, irmãos, que durante esse cerco aí que durou quase 2 anos, né? Os cidadãos que estariam dentro da cidade praticariam até mesmo o canibalismo, o que de fato Flávio Josefo registra que aconteceu historicamente. Aquelas mães comeram seus próprios filhos para não morrer de fome. Isso de fato aconteceu na história da nação, né? Então, tem lá na continuação dessa visão, os versos 4 a 8, o profeta deitado e amarrado com cordas. O propósito era determinar simbolicamente o número de dias, né? Os irmãos aprenderam aí já que um dia em profecia equivale a 1 ano, né? Então era uma correlação lá, dias, anos, da iniquidade da casa de Israel e da casa de Judá. 390 dias para Israel, 40 dias para Judá.
Então, tijolo com relevos, o profeta amarrado em cordas. Depois a gente tem uma continuação lá, uma profecia sobre o racionamento de alimentos e água. Eu disse para os irmãos que Ezequiel foi um dos profetas aí que teve em seu ministério nessa questão das visões proféticas. Aí foi um dos que mais sofreu para representar esses pecados da nação. Nessa visão, por exemplo, do racionamento de alimentos e água, Deus ordenou que ele pegasse o seu pão e preparasse lá com demais alimentos, cozendo esse alimento em fezes humanas, né? Para simbolizar ali que os cativos comeriam pão impuro. E aí Ezequiel então faz uma indagação a Deus.